Universo Diverso, com Luciana Neri. Os desafios da maternidade atípica. Vamos conversar com Leila Silva Meira. Ela é mestra em saúde coletiva, tem pós-graduação em atenção à saúde da mulher e também urgência e emergência, além de ser docente efetiva do curso de medicina da UESB. Leila também é uma mãe atípica. Vamos começar explicando, né, Leila, o que é uma maternidade atípica e por que o uso desse termo? Sim, esse termo é um termo que foi preferido pelas mães que possuíam, né, crianças anteriormente chamadas de especiais, né, crianças especiais. E nesse contexto, né, de mães de crianças especiais, observou-se que ele não favorecia, né, a questão da inclusão. E o termo maternidade atípica, então, fica mais adequado? O termo maternidade atípica foi uma maneira, né, de reconhecer a singularidade da experiência da mãe que possui, né, uma criança, né, neurodivergente, mas que evitasse que o termo especial estivesse implícito a questão do capacitismo, como uma criança que não fosse capaz de exercer atividades dentro das suas singularidades. Entendi. Então, o objetivo é proporcionar mais inclusão e menos capacitismo. Há também uma questão política e de denúncia no uso do termo mães atípicas, não é, Leila? Existe aqui um movimento de luta específica dessas mães que promove uma linguagem respeitosa e, de certa forma, traz uma visibilidade para a realidade dessas mães que enfrentam inúmeros desafios. E, de certo modo, colabora também para gerar um apoio e políticas públicas para que essa maternidade seja reconhecida. E é fato, né, que a gente, trazendo a visibilidade, mostra também as experiências específicas dessa invisibilidade que por muito tempo foi invisível, né? E aí, eu acho importante também trazer, né, quais são as neurodivergências, a neurodiversidade. Em resumo, o termo maternidade atípica configura uma luta de mães em defesa dos filhos com desenvolvimento atípico. E essa luta, ela busca atenção à saúde, processos de escolarizações inclusivos e humanizados, a favor, de fato, da inclusão e que essa inclusão seja de fato e de direito, claro, porque é necessário que a lei, as legislações sejam efetivadas na prática, né? Você falou uma coisa que eu já ouvi de outras mães atípicas. Na prática, parece que as leis, elas não funcionam, né? Então, especialmente nos sistemas escolares. Dentro do sistema escolar, um preconceito, uma exclusão, né? Porque existe, né, uma questão, né, de logística. Muitas vezes as mães sentem isso. A exclusão desde o acesso. E a gente tem políticas que garantem. Muitas vezes, na prática, isso não se dá, né, de fato. E é uma luta que tem que ser constante, né? Voltando a falar do termo, o termo atípico, ele é usado para dar nome à neurodiversidade ou às pessoas neurodivergentes. Quem são essas pessoas, Leila? Esse termo abarca inúmeras condições, entre elas dislexia, dispraxia, descalculia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e síndrome de Tourette. Cada uma dessas com suas implicações e suas manifestações, não é, Leila? Diferentes funções cerebrais individuais, também diferenças nos traços comportamentais. Algumas deficiências derivam em processamento cognitivo disfuncional, afeta a capacidade do sujeito de se envolver de forma significativa com o coletivo. Muitas condições neurodiversas afetam também habilidades motoras e, de certa forma, habilidades sociais e afetam, né, dentro do processo relacional, eles se comportam, né, de uma forma que tenha alguns prejuízos do ponto de vista das condições sociais e relacionais. Entre os desafios da maternidade atípica, um deles, né, que nós vamos falar sobre outros, está, né, o enfrentamento do capacitismo, né? O capacitismo é nada mais do que a discriminação, o preconceito contra as pessoas com deficiência.
E por que você acha que existe esse preconceito, Leila? Baseado na crença pessoal, né? Numa crença de que a pessoa portadora de deficiência é inferior ou às vezes indesejável. Então, muitas vezes isso reflete no tratamento desigual, trazendo estereótipos negativos, falta de acessibilidade e consequência com a exclusão social. E o que fazer para evitar o capacitismo? É fundamental para promover uma linguagem inclusiva. A inclusão começa pela linguagem. Então, quando você já chama ele de deficiente, de inválido, de incapacitado, de anormal, você já está usando uma linguagem prejudicial. E é preciso entrar em termos neutros, né? Para que a gente reduza, né, essa abordagem que traz, né, exclusão. Então, a gente precisa buscar uma abordagem que valorize a individualidade, a dignidade da pessoa com deficiência, contribuindo para uma sociedade que seja respeitosa. E no caso aí específico do transtorno do espectro autista, onde existem diferentes graus de suporte, há uma incompreensão maior por parte da população de forma geral, não é? A falta também de entendimento sobre esses aspectos e muitas vezes criar estereótipo. Ele está no mundo dele. Não, ele está no mundo. Ele observa todas as coisas, mas não necessariamente ele quer estar em todos os ambientes. Fazer com que a pessoa respeitar, né, as especificidades do transtorno do espectro autista é uma forma de inclusão. E toda vez que um filho é excluído de alguma forma, ou rejeitado, ou discriminado, a mãe também sofre, né? Quando um filho é respeitado, uma mãe se sente respeitada. E muitas vezes a gente busca, né, dentro desses espaços, só compreensão e valorização desse ser humano que está na sociedade. E a própria Organização Mundial de Saúde, né, já trouxe dados atualizados, no qual a cada 31 nascimentos nós teremos uma pessoa com transtorno do espectro autista. Então não é que é hiperdiagnóstico, não. Que nós temos hoje mais acesso aos serviços, mais acesso a diagnósticos, e com isso, claro, vai refletir, né, nesses índices, e a gente precisa aprender a conviver em sociedade e respeitar as especificidades. Então isso é o que a mãe busca de fato. É importante salientar que um dos desafios emocionais da mãe atípica é o luto simbólico. O que é o luto simbólico? O processo de aceitar que o filho não seguirá o desenvolvimento esperado. Então pode envolver um luto pela imagem idealizada de uma maternidade que seguiria um curso que você conhece o caminho. Então, a maioria das mães, elas se preparam para seguir um caminho habitual de ser mãe dentro da perspectiva, né, de ver seu filho atingir todos os marcos do neurodesenvolvimento, falar, andar, se relacionar, fazer apresentações na escola, de ter amiguinhos, de conseguir fazer todas as habilidades, tanto motoras, físicas, psíquicas. É assim que a mãe espera quando está gestando. E quando ela recebe o diagnóstico de que essa criança ele não vai seguir os marcos das crianças que não são neurodivergentes, consideradas aí típicas, Leila, o que acontece? Ela sofre o luto pela imagem idealizada de uma maternidade que seguiria o curso, né, natural de alcance, né, de todas as habilidades. Eu passei por essa situação e muito do que as mães sentem, que eu vou me colocar nesse lugar, é o medo daquilo que você não conhece. Você ainda não conhece esse percurso, porque os outros percursos você tem referências de mães, de avós. Você sabe os caminhos, né? Você tem referenciais. A maternidade atípica, muitas vezes, ela é, vamos dizer assim, emocionalmente, existe uma sobrecarga mental e física. E muitas vezes ela é sozinha, ela vive sozinha, né? As questões que precisam ser resolvidas, ou muitas vezes ela não tem habilidade para lidar com aquilo que está inesperado. Mas existem também aprendizados, né? Dentro desse universo, a gente consegue identificar que o amor transcende todos os padrões. Nós aprendemos a amar nossos filhos exatamente como eles são. E a gente entende que tudo se adapta e tudo que é adaptado, a gente compreende e valoriza cada conquista e celebra todas elas. E a mãe atípica também adquire algumas características próprias desta condição, né, Leila? Nesse percurso a gente também consegue
ter mais empatia e compaixão. A gente tem uma extensão desses sentimentos. Ao vivenciar essas dificuldades, como preconceito, então a mãe atípica, ela tem uma empatia aguçada por entender esse lugar, por entender o que os filhos passam. Então elas, de fato, são mais empáticas, ela amplia a compreensão sobre a diversidade humana, que ninguém é igual a ninguém e todos podem ter diferenças. E a importância, da inclusão, apesar de todas as questões individuais de cada um. E a pessoa fica também mais fortalecida, não é, Leila? É uma constante luta por direitos, terapias, inclusão, isso fortalece também a mulher. E ela traz essa questão do empoderamento, de buscar, A gente passa o tempo do luto, a gente passa o tempo do medo e depois ele se transforma em resiliência. E isso torna, a comunidade de mães atípicas verdadeiras guerreiras, capazes de enfrentar toda a burocracia do mundo, todo o julgamento, toda a exaustão, tudo isso por eles. E isso nos torna mais fortes. E para tudo isso, o apoio é muito importante. Nessa perspectiva, eu gostaria de salientar a importância dos grupos de mães, dos grupos formados, dos grupos de apoio familiar, porque isso são ferramentas importantes para ajudar as famílias nessa jornada de ser e de florescer. As redes de apoio e as conexões são extremamente necessárias para as mães que convivem com filhos dentro da neurodiversidade. Aí eu falo de todos os neurodivergentes, mas nesse lugar eu estou falando para a comunidade das mães do transtorno do espectro autista. E esse espaço é um lugar de compartilhar experiências, medos, vitórias e combate o próprio isolamento e fortalece mutuamente a todo esse grupo. Muito obrigada, Leila.